E aí eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para vocês, caros alunos da comunidade Intube, que temos um exame específico que é só tu chegar a pedir, bater o martelo e apresentar dizendo, ó, tá aqui o diagnóstico, é tétano, acabou a conversa. Mas como toda doença grave que se preze, nós não temos esse exame até o momento. O diagnóstico, meus amigos, ele é clínico, então a gente precisa estudar tétano, certo? Não há exame específico, o diagnóstico é com a gente, tem que bater no peito, assumir a responsa, e existem alguns exames que podem nos ajudar, mas não há uma grande sensibilidade, né? Os exames culturais, seja ali da lesão, seja de hemoculturas, tem uma baixa sensibilidade, uma baixa captação de crescimento do clostridium, fica ali em torno de 30%, 35%, e o resultado negativo, diante de um paciente que, como a gente diz aqui no sul, tem rabinho de gato, bigode de gato, anda no telhado e mia, meu amigo, é tétano, né? Você tem que ter a suspeição e se falar mais alto dentro de ti, olha, eu acho que isso aqui é tétano, né? Bate o martelo para que tu possa dar o tratamento o mais precocemente possível, certo? Vamos falar então um pouquinho sobre os ferimentos propensos, aqueles ferimentos que podem causar tétano, certo? Pessoal, assim, via de regra, ferimentos mais superficiais, limpos, sem tecido desvitalizado, né? Sem morte celular aparente, assim, sem grandes perfurações, são considerados, diante do tétano, ferimentos inofensivos, certo? Que vão merecer a limpeza com soro fisiológico, com água, com sabão, com solução degermante, e vai ficar por isso, principalmente naqueles pacientes com calendário vacinal em dia, a gente vai conversar disso também mais para frente, e imunocompetentes. E depois a gente vai pensar naqueles ferimentos clássicos que o Tiagão mesmo falou, do prego enferrujado, né? Daquele ferimento pontiforme, aquele paciente politraumatizado, poliscangalhado, que está com fratura exposta, aquele cara que tomou um ferimento para arma branca, ferimento para arma de fogo. Pessoal, esses ferimentos são senso comum. Esse aí é minha vozinha que não é da saúde sabe, esse aí é o meu vizinho aqui Fala, sabe. meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Agora, estes outros ferimentos aqui, que muitas vezes acabam passando batido e a gente come bola no diagnóstico. Você já tinha imaginado que um aborto realizado em casa, um aborto séptico, com uma instrumentalização uterina inadequada, pode causar tétano? Vocês já pensaram que uma laparotomia, uma cirurgia abdominal com contaminação da cavidade, né, lembrando que o clostridium é presente no nosso trato gastrointestinal, ele fez ali uma isquemia intestinal, teve contaminação da cavidade, pode causar tétano, né? Piercings feitos em condições não ideais, tatuagens feitas em condições não ideais, uso de medicamentos injetáveis. Quantas vezes a gente já não foi solicitado para fazer ali? Fala aqui o um medicamento em mim, tô com dor, pô, sou teu amigo, blá. Daqui a pouco a gente não tomou todo aquele cuidado, né? Então, esses fatos, né, esses ferimentos propensos mais raros que ninguém lembra, que a gente aqui na comunidade tem que lembrar, pessoal, não dá para deixar passar. Então, se tem um slide da apresentação que eu gostaria que vocês gravassem, um deles está aqui, para que a gente não fique pensando que só o cara que pisou no prego vai ter teto. E mais importante ainda, pessoal, essa frase, se vocês já não ouviram, vão ouvir bastante na prática clínica de vocês, é o seguinte: olha, eu acho até que é tétano, tudo bem, concordo contigo, só que assim, eu virei o cara do avesso, crânio caudal, frente e verso, não achei uma lesãozinha.
Não acho que não, o cara não tem porta de entrada, eu acho que não é teto, deve ser só convulsão. Pessoal, até 25% dos pacientes a gente não vai encontrar o ferimento porta de entrada, ferimento propenso, certo? Muitas vezes a gente vai passar a batida, vai ser uma coisinha minúscula, a gente não vai encontrar e não deixa de ser tétano, certo? Esses pacientes vão ficar conhecidos como criptogênicos, né, sem causa definida, mas se a tua suspeita é que realmente seja tétano, bate o martelo e segue em frente no tratamento, certo? Então, não precisa ter um ferimento ali visível aos nossos olhos e lembrar desses menos frequentes e menos lembrados. Existem depois, pessoal, diversas classificações de gravidade. Eu trouxe aqui a título de curiosidade a mais descrita delas, que é a classificação de Abbott, que vai levar tanto os sintomas motores quanto os autonômicos em consideração, né, classificando aqueles pacientes de um acometimento ligeiro a um acometimento muito grave, e os diagnósticos diferenciais. E a gente vai ter que aqui se debruçar muito na anamnese, né, ter uma malandragem de anamnese para conseguir diferenciar. Olha só, trisma de infecção orofacial. Geralmente está associado a abscessos dentários, a lesões orodentárias ali, a gente vai conseguir diferenciar, porque não vai ter nada dos outros sintomas, tanto desautonômicos quanto motores, vai ter só o trisma ali, geralmente vai ficar aos cuidados odontológicos, combinado? Depois, distonia medicamentosa, isso aqui bastante passível de aparecer no plantão, certo, pessoal? Reação por Plasil, metoclopramida, todo mundo usa. Reação por antipsicótico, né? O que consegue diferenciar aqui? Geralmente esses pacientes, eles acometem, tem bastante sintoma ocular, que no tétano não tem. O tétano, por si, ele não causa alteração do nível de consciência. Né? Esses pacientes vão acabar recebendo VR definitiva e uma grande quantidade de benzodiazepina, que a gente vai falar, para controle dos sintomas motores, mas, per si, o tétano não altera o nível de consciência dos pacientes. As convulsões, a gente viu que realmente é diagnóstico diferencial, foi por isso que esse nosso paciente foi referenciado aqui para referência, vindo lá do interior, meningismo, né? Rigidez de nuca, vai lembrar o tétano cefálico, a síndrome do homem rígido, ou síndrome da pessoa rígida, que é a nova nomenclatura, geralmente vai estar associada, pessoal, a doenças autoimunes, tireoidites, diabetes, ou mesmo a causas paraneoplásicas, com neo de mama e neo de tireoide também, que o paciente vai ficar realmente com um quadro muito semelhante, mas geralmente vai ter essa história por trás, e as hipocalcemias por distúrbios da paratireoide. Na prática, pessoal, quando tu suspeitar de tétano, tu vai saber que é, porque é um quadro bem florido, e a gente consegue, conversando com os familiares, elucidar melhor toda a história e vai fazer mais sentido na vida real de vocês. Certo, pessoal? Então, aqui, a gente faz uma pequena pausa de 1 segundo, respira, porque a gente vai falar do tratamento. E o tratamento do tétano, ele vai passar por 2 etapas. O tratamento específico e o tratamento de permeio, o tratamento de cuidado, que vai ser entregue preferencialmente em UTI. A gente sabe que nem sempre vai ter um leito de UTI disponível, daqui a pouco o paciente está muito instável para ser transferido, se for de uma cidade para outra, mas idealmente esse paciente merece um leito de UTI. Então, o tratamento específico do tétano, ele vai passar pelo cuidado do ferimento, pelo uso de antibióticos, pelo uso de imunoglobulina e revisão vacinal, controle dos sintomas motores e controle das apresentações desautonômicas hemodinâmicas, certo, pessoal? Então, cuidado da lesão. Se a gente tem aquela lesão ali visível, membro inferior, membro superior, abdômen, é muito importante a limpeza exaustiva com soro fisiológico, com solução degermante. Se tem tecido desvitalizado, fazer ali o desbridamento, seja por nós, plantonistas, seja pela equipe cirúrgica, se tu tem respaldo onde tu atuas. Outra coisa muito importante é esse cuidado seriado, né? Não adianta ver a ferida uma vez, tapar de curativo e acabou. Depois, quanto aos antibióticos, pessoal. Primeira linha de tratamento, existem 2 descrições. Ou penicilina,
ou o metronidazol. O que se prefere na prática? Se prefere o uso do metronidazol. Por quê? Biodisponível, bactericida, tem em quase todos os hospitais do Brasil, e a penicilina tem descrição de ser antagonista GABAérgico, antagonista GABA, que é um dos principais neurotransmissores envolvidos na nossa doença da apresentação de hoje. Então, entre os dois, podendo piorar os sintomas, eu vou de metronidazol. Certo, meus amigos? A duração vai ficar em torno de 7 a 10 dias, conforme a melhora do nosso paciente. Imunoglobulina antitetânica, soro antitetânico e vacina. Como é que se dá isso, Rafão? Bom, se a gente tem, então, ferimento com quebra da superfície epitelial, desvitalização, fratura exposta, queimadura, ferimento puntiforme, arma branca, arma de fogo, aqueles todos que conversamos, agora há pouquinho na nossa aula, nós vamos, primeiramente, fazer a notificação compulsória ao SINAM, pois o tétano é uma doença de notificação compulsória. E por que é importante notificar, pessoal? Pô, é um saco, tem que fazer uma papelada, tem que notificar para que o Ministério veja que realmente segue acontecendo tétano e tem que fazer imunoglobulina, certo? A imunoglobulina vai ser feita IM, geralmente fica guardada pelos centros da prefeitura, ela vem é realizada. Há uma certa descrição do uso em torno da lesão, uns dizem que funciona, uns dizem que não funciona. Ainda a gente não tem uma certa descrição científica, se realmente vale a pena fazer ao redor da lesão, mas a literatura vem caminhando a dizer que não precisa, certo? O soro, quando é que a gente usa o soro? O pessoal vai utilizar, geralmente, quando não tem imunoglobulina disponível no seu local. Vale lembrar que o soro é de base equina, então há uma alta taxa de reações de hipersensibilidade, anafilaxia. Então tem que ter certo cuidado, ok? Então, mas agora está tendo uma maior distribuição da imunoglobulina, né? Que é conhecida geralmente como tetanogama, né? Ou IG-RAT, IG, né, de imunoglobulina humana, HAT antitetânico. A vacina, pessoal, o Ministério traz uma série de recomendações conforme o tempo. Se esse paciente já foi imunizado há 10 anos, há 5 anos, se teve algum ferimento propenso, se fez o calendário vacinal completo na infância. Eu até queria deixar de tema de casa para vocês, que deem uma revisada na carteirinha de vocês. Aqui está a minha, Rafael Zortica, Ministério da Saúde, cartão da criança, está meio velhinha, está meio surrada. Mas para vocês verem que não é algo distante, não está com a carteirinha atualizada. Eu mesmo agora, no final do ano, dia 27/11, tive que fazer o meu reforço. Fiz aqui no braço direito, acho que foi, porque fui fazer um processo seletivo de hospital, a médica do trabalho, a colega olhou ali, seu Rafael, aqui a sua antitetânica não está em dia. É uma coisa que passa batido, né, pessoal? Às vezes, os pacientes mesmo, ninguém anda com a sua carteirinha, muitas vezes ninguém sabe se está com a carteirinha em dia, o familiar às vezes não sabe onde é que está. Então, na prática, a gente vai acabar solicitando tanto a imunoglobulina quanto a vacina do paciente. E vale lembrar, pessoal, que o tétano não é uma doença que te deixa imune. Tive uma vez, acabou, tem os anticorpos, fim de papo. Não, pode, se tu não estiver bem vacinado, e mesmo os vacinados podem adquirir a doença. Certo, pessoal? Depois, os tratamento para controle dos sintomas motores e para controle dos sintomas desautonômicos, hemodinâmicos, circulatórios. Tradicionalmente, pessoal, se vocês nunca ouviram essa história, um dia vão ouvir. Antigamente, quando tinha um caso de tétano num hospital, o pessoal já ficava apavorado, pois sabia que todo o seu estoque de diazepam da farmácia hospitalar ia para o brejo, ia acabar. Porque era tradicionalmente, e ainda é em alguns lugares, usadas altas doses para controle dos sintomas. Certo, pessoal? Então, diazepam era usado a rodo. 10 miligramas, uma ampola, 2 ampolas, 3 ampolas, 4 ampolas por hora, para ter um controle adequado das apresentações motoras, de espasmo, trismo, contrações e tudo mais. Modernamente falando, e comparando as doenças, vem se dando preferência ao uso do midazolam. Também benzodiazepínico, também com ação
GABA, mas mais facilmente tanto utilizado em bolos quanto em dose de manutenção da bomba infusora. E o diazepam tem no seu conteúdo o propileno glicol. O propileno glicol causa acidose metabólica. Então, o nosso paciente já está passando por uma bagunça fisiopatológica, já possivelmente vai estar acidótico, a gente vai utilizar um medicamento que agrava a acidose metabólica, então vem se preferindo o uso do midazolam, certo? A descrição dos outros hipnóticos sedativos no controle dos sintomas motores, se fala no uso do propofol, se fala no uso da cetamina, mas geralmente como primeira linha fica o midazolam e a maioria dos pacientes consegue ter um bloqueio, né, um controle adequado dos sintomas motores. Para aqueles pacientes que a gente não consegue alcançar uma acalmia motora no nosso paciente, há também a descrição dos bloqueadores neuromusculares, certo, pessoal? E aqui é um tema bastante extenso, tem os bloqueadores despolarizantes, como a succinil, os adespolarizantes, né, não despolarizantes, e a dica que eu dou é que a gente tente, eu sei que o bloqueador neuromuscular não é bem distribuído, no interior às vezes não tem, no pronto-socorro às vezes falta, fica reservado só para o bloco cirúrgico, eu sei como é que funciona, mas se tu precisar e tiver disponível, tentar preferir aqueles bloqueadores que liberem menos histamina, aqueles mais cardioinertes, que não vão bagunçar tanto a hemodinâmica desse nosso doente. Então, a dica que eu dou é que a gente tente usar, se tiver o rocurônio, por ter um perfil mais estável de ação, certo? Depois, para os controles desautonômicos, a gente tem as descrições de uso de sulfato de magnésio e da morfina. O sulfato de magnésio consegue causar certa acalmia dessa liberação excessiva de catecolaminas na suprarrenal e consegue, então, melhorar toda essa hiperatividade de taquicardia, de taquipneia, de hipertermia, de hipertensão. Então, consegue dar uma melhorada nessa bagunça hemodinâmica que o nosso paciente está passando e também consegue apresentar certa melhora nos sintomas motores, né? Os pacientes que recebem o sulfato de magnésio em ataque e em manutenção conseguem diminuir um pouquinho as doses de benzodiazepínico. A morfina também é classicamente utilizada nos pacientes desautonômicos da UTI, né? A gente também, tanto para a questão de analgesia, quanto para a questão do controle das desautonomias. O baclofeno, pessoal, que é muito utilizado naqueles doentes de doenças espásticas, neurológicas, ou mesmo as crianças, né, comprimidinhos de 10 miligramas. A descrição de uso do baclofeno intratecal, geralmente reservado àqueles centros de maior complexidade, com a bomba de baclofeno, né, com uma interconsulta ali com o neurocirurgião, e realmente mostra, são estudos pequenos que conseguem mostrar uma efetividade bem interessante no controle das manifestações motoras. E depois, pessoal, tanto para o controle hipertensivo, quanto para o controle de frequência cardíaca, esses pacientes não são pacientes para receber propanolol, para receber enalapril, medicamentos não tituláveis, né, pessoal? Isso aqui é paciente grave, paciente para receber NTG, NPS. Eu sei que o beta-bloqueador de ação rápida, esmolol, e os melhores, né, labetalol, muitas vezes não tem disponível nem pela Anvisa, nem nas cidades onde a gente trabalha, mas tentar utilizar medicamentos em bomba, né? Porque assim como o paciente está com 200 de pressão arterial sistólica, daqui a pouco ele está com 80, e aí tu vai tirar aquele captopril dali como, né? Então, dá preferência para esses medicamentos que a gente consegue titular as doses, certo?